Deuteronômio 11, 31 e 32, diz assim a palavra de Deus: Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Eu vou ler mais uma vez esses dois versículos. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. De olhos fechados, pede aí onde você está, para Deus falar com você. Pede: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu preciso ouvir a Tua voz. Agora faça uma oração ousada, Deus, e diga assim: eu não quero sair da forma com que eu entrei, eu quero sair daqui transformado, transformada. Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta, Tua palavra foi lida, e agora nós iremos compartilhar de uma porção dessa Sua palavra, que é o norte para a nossa vida, que é a direção para a nossa vida. Eu peço que o Senhor abençoe o Teu povo que está aqui, e abençoe também aqueles que estão nos assistindo pela internet, Pai. Visita esses lares, transforma corações, aviva vidas que estão ali, e seja com cada um de nós, povo do Senhor, aonde estivermos, aqui ou as pessoas que nos assistem de longe. Que o Senhor leve a Tua palavra e transforme as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Nós estamos na estação, né, somos uma igreja nas 4 estações, e nós estamos na estação da condução, que é a estação do discipulado, do crescimento espiritual, é o tempo de discipular. E há algumas semanas já nós estamos estudando aqui sobre nós sermos discípulos de Jesus e crescermos como discípulos de Jesus. Nós temos conversado e refletido sobre o caráter do discípulo, o caráter daquele que se diz discípulo de Jesus. Mas o que isso tem a ver com esse texto que nós lemos, pastor? Tem a ver que, se nós pensarmos quando esse alerta de Deus foi dado àquele povo, isso levará a nossa mente a lembrar de um momento ímpar da vida do povo de Deus. Após saírem do Egito e caminharem no deserto por quase 40 anos, o povo estava diante da terra prometida, a terra da promessa, e naquele momento Deus colocava diante daquele povo as suas leis, as suas ordenanças. Aquele povo já estava muito conhecido ao seu redor, por ser o povo de Deus, e eles precisariam viver como tal, como um povo que representava o Deus de Israel, o Deus puro, santo, o Deus poderoso. Deveriam viver como seguidores desse Deus, como discípulos do próprio Deus. Então, esse texto tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo aqui na igreja e em nossas vidas, porque nós estamos justamente vivendo o tempo de nós crescermos como representantes de Jesus aqui na terra, como discípulos de Jesus. E o que eu quero chamar a atenção hoje, é que a partir desse texto, Deus dá os seus decretos ao povo. Deus explica para o povo o que se deveria fazer, e enfatiza para o povo o que não se deveria fazer. Deus dá as ordens sobre como o povo deveria agir, se portar, viver, testemunhar. E o que chama mais atenção aqui nesses capítulos de Deuteronômio, é que a maioria das vezes, quando ele dava uma sentença de um decreto, logo embaixo, ele enfatizava o seguinte: eliminem o mal do meio de vocês. E essa ênfase que Deus deu a esse povo lá no Antigo Testamento, eu creio com toda a convicção que é a mesma ênfase que Deus dá para nós aqui hoje, no modo ou para que nós vivamos, eliminando
o mal das nossas vidas. Deus diz: eliminem o mal da vida de vocês, do meio de vocês. E eu li apenas um versículo e já me referi a ele como ênfase, mas eu vou explicar por quê. Porque apenas em porções pequenas de Deuteronômio, olha o tanto de vezes que Deus fala literalmente isso que nós lemos aqui: eliminem o mal do meio de vocês. Fora as outras inúmeras vezes que Deus fala isso, eliminem o mal do meio de vocês, mas Ele fala de uma outra maneira. Deus estava dizendo: para serem o povo que me segue, vocês precisam eliminar o mal do meio de vocês. Para serem os meus discípulos, vocês precisam eliminar o mal da vida de vocês. E isso me fez refletir muito, porque nos decretos de Deus, nós encontramos alertas contra coisas que significam o mal, que podem estar presentes na nossa vida hoje também. Deus dá alerta contra a idolatria, contra imoralidades, contra comportamentos desonestos, contra a maldade que se pratica para com o próximo, contra o desrespeito à santidade de Deus. E quando a palavra mostrou isso, algumas perguntas vieram à mente. O que é o mal no meio de nós? O que é o mal na vida de um crente? O que é o mal na vida de um discípulo? Se nós formos pensar, as mesmas coisas que significavam o mal na vida daquele povo, podem ser o mal nas nossas vidas hoje. As mesmas coisas que atrapalhavam aquele povo viver como discípulos do Deus de Israel, podem ser as mesmas coisas que nos atrapalham hoje vivermos como discípulos de Cristo. Tudo que desagrada a Deus é o mal no meio de nós. Mas quando nós falamos em mal, a maioria das vezes nós focamos em comportamento, em atitudes que nós vemos em nós ou nas outras pessoas, e pouco nós pensamos nas coisas que podem estar dentro do nosso coração, porque muitas vezes o mal que está na nossa vida está lá dentro, no mais profundo do nosso próprio coração. Esse mal tem a ver com práticas pecaminosas, sim, mas também com o que o pecado coloca dentro de nós, porque quando existem coisas más dentro de nós, é que o comportamento mau é demonstrado. E são essas coisas que Deus pede para nós hoje eliminarmos do nosso meio, eliminarmos da nossa vida. Porque todo o mal externo que se vê, antes foi um mal interno que não se via. Isso fica ainda mais claro nas palavras de Jesus. E continuou Jesus: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro, vêm do coração e tornam o homem impuro. Para eliminarmos o mal das nossas vidas, nós precisamos nos voltar para dentro de nós um pouco mais. E observa aqui que a palavra que Deus usou em Deuteronômio não é se desviem do mal, se afastem do mal, distanciem-se do mal, mas a palavra é eliminem, acabem, destruam, exterminem o mal do meio de vocês. Acabem, destruam, exterminem o mal da vida de vocês. E isso é muito sério, queridos, porque assim como Deus disse isso ao povo de Israel no passado, hoje Ele está dizendo isso para nós, porque nós somos o povo de Deus hoje, nós somos a igreja de Deus hoje, e nós não podemos aceitar o mal no nosso meio, nem nas nossas vidas. Só que mexer aqui dá muito trabalho, não dá? Mexer no coração dá muito trabalho. Mexer no coração, no que vem de dentro, no que está dentro, é muito difícil e muito mais doloroso do que tratar comportamento. Só que é o caminho mais profundo para se tornar-se um discípulo verdadeiro de Jesus. Você está disposto a ser conduzido por Deus hoje? Você está disposto a ser conduzido por Jesus hoje? Então, pensando nessa ênfase de Deus nos capítulos de Deuteronômio, pensando no que pode estar alojado dentro de nós, nos atrapalhando a crescermos, a sermos conduzidos por Jesus, nós vamos
meditar nesse tema, eliminando o mal das nossas vidas. E pensando nisso, nesse mal que pode estar lá dentro, no que pode estar impedindo o nosso crescimento espiritual, nós podemos levar nossa mente a um tipo de mal, que se chama falta de perdão, ódio, rancor, mágoa, são sobrenomes da falta de perdão. Ódio, rancor e mágoa são sentimentos que caracterizam o mal em nós. E eu vou usar uma palavra pesada aqui, mas é para que nós entendamos realmente a gravidade do negócio. Esses sentimentos de mágoa, ódio, rancor causam a desgraça em nossas vidas, a destruição em nossas vidas. E Deus, desde aquele tempo do Antigo Testamento, Ele já demonstrou que quando algo assim estava no coração das pessoas, o que isso poderia provocar? Se alguém odiar o seu próximo e armar ciladas, ficar à espreita dele, atacá-lo, matá-lo e fugir para uma dessas cidades, ali as cidades de refúgio, né? As autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não tenham piedade dele, eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo lhes vá bem. Ou seja, eliminem o mal do meio de vocês, o mal do ódio, o mal que provocou morte, o mal que provocou ciladas. Deus alertou para que não deixassem o ódio dominar, Deus alertou que isso poderia acontecer, e se acontecesse, esse mal deveria ser eliminado do meio do povo, esse mal chamado ódio. Falta de perdão. A falta de perdão não poderia ter espaço nos corações daquele povo, e Deus trata esse assunto com muita seriedade, porque Deus sempre desejou que o perdão estivesse no coração do seu povo, e não o ódio. E Deus pediu o perdão para aquele povo, assim como Ele pede o perdão para nós aqui hoje. Nós não podemos deixar esse mal nos dominar, nem convivermos com esse mal na nossa vida, porque se nós desejamos ser discípulos de Jesus verdadeiros, nós precisamos perdoar, porque um discípulo, ele segue o mestre, ele aprende do mestre. Então, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos perdoar como Jesus perdoou. O mal da falta de perdão no coração pode gerar muito mal na vida dos outros. Existem muitas pessoas matando outras no coração por causa da falta de perdão. Existem pessoas causando prejuízos familiares na vida das outras por causa da falta de perdão. Pessoas causando prejuízos morais na vida de outras por causa da falta de perdão. Pessoas atrapalhando o crescimento umas das outras na área profissional, na área espiritual, na área familiar, por causa da falta de perdão. Pessoas estão despejando mal umas nas outras por causa da falta de perdão. E muitos vivem enganados hoje dentro da igreja, pensando que podem ser discípulos que agradam o coração de Deus, carregando todas essas coisas no coração, sabendo que estão com esse tipo de mal no coração, mas não querendo eliminar esse mal das suas vidas. Nós temos que parar um pouco de ficar tratando o comportamento mal, e a gente se dedicar a olhar para a causa do comportamento mal, que muitas vezes é a falta de perdão no coração do crente. Essa é a verdade. Como que você pode se enganar, sabendo agora que Deus vê e conhece o seu coração? Deus, desde aquele tempo antigo, sempre disse ao povo que eliminassem o mal do meio deles. Agora pensa comigo, se você é a igreja hoje, e está com ódio no coração, ranço no coração, rancor no coração, esse é o mal no meio de nós. O mal está na sua vida, e você precisa se abrir para tomar posse do tratamento de Deus para você. E nós podemos sim lembrar que discipulado é ser manso, humilde, bondoso, amoroso, mas envolve mais do que isso. Discipulado se caracteriza em viver num nível de vida sobrenatural. Então envolve sim ser manso, humilde, bondoso, mas também envolve ser perdoador. Envolve perdoar, é o que a palavra nos diz. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus.
Um discípulo é aquele que os outros olham e veem Jesus nele. Você já viu Jesus em alguma parte da Bíblia rancoroso, magoado, odiando? Diante disso, o discípulo, ele é alguém que perdoa. Nós não podemos fugir dessa verdade, porque o perdão é característica do discípulo. Então toma um pouco mais de cuidado com as desculpas que você fica dando para você e para os outros, para não perdoar. Uma delas é você usar a gravidade do que a pessoa te fez, é medir o tamanho do estrago causado da dor sentida para você não perdoar. Ah, foi muito forte o que ele me fez e por isso eu não consigo perdoar. Outra medida são as perdas que você sofreu, que te causaram, a destruição que trouxeram para a sua vida, para os seus relacionamentos, e você fala, isso foi grande demais, foi forte demais, por isso eu não consigo perdoar. O seu Deus é maior do que isso. O seu Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que te causaram, por isso você pode sim perdoar. É só você se derramar diante de Deus e querer. Nós contamos mentiras para nós. Como que está o teu coração em relação a isso? Jesus, ele foi muito machucado. Ele enfrentou humilhações, perdas, quebra de relacionamento, abandono, mas ele ainda continua sendo o maior exemplo de perdão que nós temos. Até mesmo no momento mais difícil da vida dele, ele demonstrou perdão, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Como que nós então nos colocamos acima de Jesus, negando o perdão? O caminho para cima, para o céu, é se humilhando. O caminho para que Deus nos exalte é nós nos humilhando. Isso quer dizer que para o ser humano, aquilo que representa humilhação, para Deus é exaltação. Então tira da tua cabeça que você é bobo se você perdoar, porque para Deus não existe isso não. Deus te manda perdoar. Jesus te manda perdoar e te ensina a perdoar. Então não se preocupe com a gravidade do ferimento, tenha em mente a infinita grandeza do Deus que cura e perdoe. Não se preocupe com a gravidade da perda, mas tenha na sua mente a grandeza do Deus que renova todas as coisas e restaura, e perdoe. Sabe essa pessoa que veio à sua mente agora? Sabe essa pessoa que veio à sua mente agora? Ela é sua prova. Talvez será necessário você voltar lá no momento do rompimento, para que Deus traga cura. Talvez você vai ter que voltar lá no momento que alguém te causou dor, para que a cura seja trazida na sua vida. Talvez você vai ter que ter uma conversa difícil com alguém, mas para que Deus traga cura. Isso é necessário para que você consiga eliminar o mal da sua vida. A falta de perdão é o mal na sua vida. Então tenha em mente a grandeza do seu Deus. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Nosso Deus não fica ressentido, nem com aquele povo do Antigo Testamento, reclamão, murmurador, desobediente. Deus foi capaz de perdoar no tempo da lei, agora nós estamos no tempo da graça. Jesus nos lavou com o sangue dele. Nós ainda somos desobedientes, murmuradores, nós não somos melhor que o povo de lá. Mas ele ministrou perdão e deu toda a capacidade para você perdoar, porque você foi lavado no sangue de Jesus. Então nós não podemos permitir o mal do ressentimento na nossa vida. Precisamos ser como Jesus, discípulos. Talvez a pessoa que você precisa perdoar está congregando com você aqui na igreja, ou é um crente em Jesus Cristo como você é. Esse mal não pode existir mais entre nós. Então vá, não pensa no que aconteceu, pensa no Deus que te salvou e reconcilie-se com quem te feriu. E se foi você que feriu, vá da mesma forma e peça perdão. Você tem que fazer a sua parte, sem pensar na parte do outro, porque você é discípulo. Elimina o mal da sua vida, porque tudo é possível para aquele que crê e põe em prática a palavra de Deus. Deus está conduzindo você. Amém?
Glória a Deus por isso. E outro mal que nós podemos identificar, olhando para dentro do nosso coração, mal que pode estar atrapalhando a nossa vida, é o mal que se chama falta de fidelidade. A infidelidade, ela sempre foi algo que cercou o povo de Israel desde os tempos mais antigos. E você sabe qual foi o maior exemplo de infidelidade no povo de Israel? O que vem na tua mente? Foi algo chamado idolatria. Ou seja, a atitude de colocar outras coisas ou pessoas no lugar de Deus. Isso é idolatria. E na história do povo de Israel, foram outros deuses, Baal, Moloque, Astarote. Mas a atitude da idolatria revelava algo mais profundo. Revelava que dentro do coração daquele povo existia a infidelidade. E Deus, nos seus decretos, Ele toca nesse assunto também. Se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhe anunciar um sinal miraculoso, ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvido às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Eliminem o mal do meio de vocês. O mal da idolatria deveria ser eliminado do meio daquele povo. Só que hoje nós sabemos dessas coisas. Nós somos uma igreja de tradição protestante, da reforma protestante. Nós não temos imagens nem ídolos aqui no templo, nós não adoramos essas imagens. Mas será que esse mal já foi eliminado da sua vida? Lembra que eu disse que a idolatria é tudo que toma o lugar de Deus na sua vida? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Muitas vezes, nós nem percebemos, mas nós estamos colocando outras coisas no lugar de Deus em nossa vida. Muitas vezes, sem percebermos, estamos colocando outras pessoas no lugar de Deus em nossa vida. E esse tem sido mal em nós, porque essas coisas ou pessoas têm nos feito sermos infiéis a Deus. E muitas vezes não é porque a gente declarou guerra contra Deus, não, mas é porque essas coisas e pessoas se tornaram prioridades em nossa vida e ocuparam o lugar acima de Deus na nossa vida. Nós estamos buscando mais essas coisas e essas pessoas do que o próprio Deus. Nós acordamos pensando nessas coisas e nessas pessoas mais do que pensando em Deus. Nós saímos de casa acelerados com o foco em fazer essas coisas ou fazer essas coisas para alguém, e nós estamos colocando essas coisas ou pessoas como alvo da nossa adoração. Pode ser sua carreira profissional, seu trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser sua empresa, pode ser a pessoa que você se relaciona, seu namorado, namorada, esposo, esposa. Seus filhos podem estar sendo seus ídolos hoje, e você não percebe, e sem percebermos, estamos gerando esse mal da infidelidade em nossa própria vida. E não há como crescer se a gente adorar outras coisas além de Deus. Não há como crescermos como um discípulo se nós não seguirmos Jesus, porque nós seremos discípulos de Jesus. E esse tipo de atitude a Bíblia chama de infidelidade. Esse é o mal em nossa vida. Agora, você quer fazer um teste? O que você é capaz de abandonar por causa de Deus? O que você é capaz de abandonar por causa do seu Deus? Te dá 3 segundos para você responder. 1, 2, 3. Se você responder outra coisa, além da palavra tudo, algo está tomando o lugar de Deus na sua vida. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Você lembra de Abraão e Isaac? Quanto tempo Abraão pedindo o filho da promessa? Quanto tempo esperando? E quando vem o filho, Deus pede para Abraão sacrificar aquele filho, e Abraão ia sacrificar Isaac, porque Abraão sabia que se ele tinha aquele filho, era por causa da fidelidade de Deus. Deus era primeiro. Jó, Deus retirou a saúde,
bens e muitas outras coisas, mas lá no capítulo 1 de Jó, nós já encontramos essa declaração: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó sabia que tudo que ele tinha era por causa da fidelidade de Deus. Deus era primeiro. Isso é ser fiel a Deus, isso é adorar a Deus, isso é amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração. E é isso que nós devemos buscar para nossas vidas como discípulos. Nós devemos eliminar o mal das nossas vidas. E eu quero ainda te fazer pensar uma outra coisa. Sabe o que é idolatria e nós quase sempre não percebemos? Quando eu penso só em mim, quando eu me coloco acima de Deus na minha vida. Eu vou dar exemplos muito simples aqui. Quando eu digo, eu vou me separar do meu esposo ou da minha esposa porque eu preciso ser feliz, isso é infidelidade para com Deus. Eu preciso me satisfazer sexualmente, a minha esposa é complicada nesta área. Eu preciso crescer, mas meu marido não me acompanha. Isso é infidelidade para com Deus, porque foi Deus que te deu essa família, Deus que te deu o seu marido, Deus que te deu a sua esposa, que deu seus filhos. Então, se você deixa de cuidar do seu marido, da sua esposa, você abandona os seus filhos por causa de ser feliz, você está sendo infiel para com Deus. Mas a gente gosta de pensar que Deus me ama, e aí isso nos leva a pensar coisas desse tipo e fazer coisas desse tipo. Se eu estou buscando a mim mesmo antes de Deus, isso é infidelidade para com Deus. Quando você adultera, porque você encontrou alguém que te completa, mais do que o teu esposo, tua esposa, antes de ser infiel ao teu esposo ou à tua esposa, você está sendo infiel para com Deus, porque todo pecado contra alguém é antes pecado contra Deus. Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está se perdendo aqui, dentro do coração. É aqui que tem infidelidade, mas nós não aceitamos. Estamos na igreja pensando em ser discípulos de Jesus, e mais carregando essas coisas na nossa vida. Nós precisamos eliminar o mal da nossa vida, nós precisamos nos arrepender. E se você está sentindo o teu coração arder nesse momento, se você está sentindo o toque do Espírito Santo na tua vida agora, é Deus confirmando que você é capaz de fazer, que você é capaz de ser fiel, que você pode mudar a tua vida, que você pode mudar o teu jeito de viver. É o Espírito Santo que está tocando o teu coração agora nesse momento. Amém, igreja? Amém. Mas para que isso aconteça, a gente precisa eliminar o mal da nossa vida, nos realinharmos com Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Então pensa nisso, e multiplica essa palavra para todas as pessoas que você tiver contato. E cuidado para que esse mal que se chama infidelidade não se apodere da tua vida, em todas as áreas, porque todo pecado antes é pecado contra Deus. Guarda isso no seu coração. Se nós queremos ser discípulos aprovados por Jesus, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e identificar ali o que tem nos atrapalhado na vida espiritual. E além da falta de perdão, da falta de fidelidade, por último, nós podemos identificar que falta de temor tem sido um mal que tem atrapalhado a vida do povo de Deus. O povo de Israel, ele corria um risco tremendo, assim como nós corremos, de se esquecer de quem era o Deus que eles serviam. Eu não estou falando de esquecer de Deus, não lembrar de Deus, mas conviver com Deus, sem se lembrar de como é a pessoa de Deus. Se esquecer do Deus que é puro, santo, ao ponto de não tolerar imoralidade, relacionamentos errados, envolvimento com coisas impuras. Se esquecer do Deus que ele não tolerava nem mesmo o externar do mal que já estava no coração do povo.
E é por causa disso que Deus cita nos seus decretos várias coisas que Ele diz, que Ele quer mostrar que é o mal, corriqueiramente, o mal do dia a dia. Deus alerta sobre relações sexuais ilícitas, ou seja, com pessoas erradas, de forma errada. Deus alerta sobre a desonestidade, sobre lidar com bens materiais. Deus alerta sobre a rebeldia. Deus alerta sobre como lidar com os seus líderes. Deus fala sobre casamento. Deus fala sobre a desobediência dos filhos aos pais. Coisas práticas. Eu incentivo você a ler durante essa semana Deuteronômio, do capítulo 12 até o capítulo 26. Você vai ter um panorama grandioso do que nós estamos falando aqui hoje. Deus estava dizendo para aquele povo que eliminassem do meio deles tudo aquilo que denegria a imagem do Deus Santo. Deus estava dizendo para aquele povo respeitá-lo de uma forma que condizia com a santidade dele. O povo, Deus estava dizendo para que eles exercessem a sua liberdade de uma forma que não ofendesse a santidade de Deus, porque toda a prática que alguém do povo de Deus cometesse, práticas imorais e sujas, quem visse, iriam associar aquelas práticas ao Deus que eles serviam. Assim como nós na igreja, tudo que nós cometemos de coisas impuras, que denigrem a imagem santa de Deus, as pessoas vão olhar para nós e associar o nosso Deus com essas coisas impuras, e Deus não permite isso. Temor não é ter medo de Deus, temor é ter respeito por Deus, é ter em mente a pessoa santíssima e pura que Deus é, e reverenciá-lo com o nosso comportamento. Temer a Deus é voltar a nossa vida para aquilo que agrada a Deus. Temer a Deus é fazer tudo para a glória de Deus, para que as pessoas vejam Deus em nossa vida. Essa é uma frase que é bom a gente repetir. Então você vai repetir bem forte. Temer a Deus, é fazer tudo, para a glória de Deus, para que as pessoas vejam Deus em nossas vidas. Isso é viver em temor a Deus. E nós temos falado muito de postura aqui ultimamente. O pastor Silvio tem pregado enfaticamente sobre vigiar a postura. E o discípulo, ele é alguém que teme a Deus, e por isso ele deve escolher eliminar toda aparência de mal da sua vida. Como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses: afastem-se de toda aparência do mal. Mau testemunho, má conduta, isso é o mal na nossa vida. A má conduta, o mau testemunho, atitudes erradas, impuras, são falta de temor, porque vão associar o nosso Deus com essas coisas, e o nosso Deus não tem erros, Ele é puro, Ele é santo. Isso significa que nós devemos vigiar muito nossas vidas, e é importante que nós pensemos em algumas coisas corriqueiras aqui do dia a dia, porque é um engano a gente pensar que vigiar a postura é só aquilo que todo mundo toma conhecimento, aquilo que vira um escândalo em rede nacional. Mas o mal é tudo aquilo que choca os olhos de Deus, que vê você quando você está sozinho, que conhece os teus pensamentos. Isso envolve coisas que muitas vezes nós nem percebemos. Quer analisar algumas delas comigo? Quais são as palavras que têm saído de você? Você não tem problema em falar coisas pornográficas, em xingar, blasfemar? Sua forma de se relacionar, seu namoro. Seu namoro tem demonstrado temor a Deus? A pureza de Deus? O que você tem postado nos seus stories? No Face, WhatsApp, Instagram? O povo só faz assim, vixi. Quando as pessoas olham as suas postagens, elas te associam com Cristo? Você leva as pessoas a te associarem com Deus, o Deus Santo, com as coisas que você posta? Você dá testemunho que é alguém que teme a Deus? E os lugares que você frequenta? Deus está sendo exaltado lá? E muitos se escondem naquele papinho: ah, eu estou evangelizando, por isso que eu estou lá. Está se esbaldando no que encontra lá.
Má conduta, falta de temor. Sinceramente, muitas vezes a gente vê as postagens de pessoas crentes, Instagram, WhatsApp, dá vontade de chorar. Imagina Deus. Falta temor. Falta entender mais quem é a pessoa de Deus. Falta entender o que é ser um discípulo. Porque existe um preço a pagar para ser um discípulo. Porque não existe evangelho sem um custo. E o preço é matar a carne para glorificar a Deus. Não há como ser um discípulo sem temor. Então lute com todas as suas forças para representar Deus com a sua vida aqui na terra. Porque Cristo pagou um alto preço para nos faltar o temor. Deus está te conduzindo a uma vida demais excelente, mas para progredir nessa vida é preciso pagar o preço, é preciso temer a Deus, é preciso honrar a Deus com a vida, é preciso viver uma vida de santidade, é preciso eliminar o mal das nossas vidas, e é uma exigência de Deus, não é uma exigência do pastor Alex, nem da igreja presbiteriana, é uma exigência de Deus, mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bom que Ele mostra um caminho, para nós conseguirmos viver tudo isso que nós estamos falando aqui. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe qual é o caminho? Estar ligado à videira, a videira que é Jesus. Você só vai conseguir perdoar, você só vai conseguir ser fiel, só vai conseguir temer a Deus se você estiver intimamente ligado à videira que é Jesus Cristo, porque sem Ele você não pode fazer coisa alguma, e foi Ele que deu a vida por você, e é só nele que você vai conseguir eliminar o mal da sua vida. Não rejeite o sacrifício de Cristo por você, não brinque com a cruz de Cristo, não brinque com Deus, porque se Deus ama tanto você, Ele ama tanto você, que Ele quer te fazer discípulo, Ele quer estar junto com você por toda a eternidade, por amor. Então, para a gente conseguir eliminar o mal das nossas vidas, nós precisamos nos voltar de todo o nosso coração para Cristo, o Cristo que perdoou pessoas difíceis, pessoas complicadas, que o abandonaram, que o prejudicaram, mas Ele foi capaz de perdoar, um Cristo que foi fiel até a cruz, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda da cruz, sendo fiel a Deus, um Deus que respeitou o Pai, não se desviando também nem para a direita nem para a esquerda da santidade que Ele precisava demonstrar aqui na terra. Só esse Jesus nos permitirá vencer o mal que existe dentro do nosso coração. Então busque esse Deus, busque esse Jesus, mergulhe na pessoa de Jesus Cristo e em seus ensinamentos, mergulhe no Espírito de Deus, clame para que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida e transforme a sua vida. E hoje é o dia de você clamar a Deus, hoje é esse dia. Hoje é o dia de você clamar por toda essa transformação que você precisa. Hoje é o dia de você clamar por perdão. Hoje é o dia de você clamar por ser fiel. Hoje é o dia de você clamar para receber mais temor a Deus. Hoje é o dia de se deixar conduzir por Deus e buscar a transformação para o seu coração. Hoje é o dia. Não queira começar a tua semana diferente disso. Inicie hoje o processo de eliminar o mal da sua vida e perdoe. Seja fiel e tenha temor, porque a falta do perdão, da fidelidade, do temor são mal na sua vida, e Deus não quer isso para você. Que Deus te fortaleça,
Que Deus te direcione e que Deus abençoe muito a sua vida, porque Ele ama muito você. Amém? Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.